Você que encontrou Atos 2, verso 1, diga: eu achei. Igreja Santa que vai morar nos céus, assim está escrito na palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Eu vou repetir de novo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Amém? Pode tomar teu assento. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos pastores. Estou vendo o pastor Davi Siqueira. Deus abençoe o pastor Davi Siqueira. Quando eu vi ela ali, eu falei: vou passar olho que eu vou achar o pastor Davi. Deus abençoe. São pastores ali em Marechal Hermes, junto conosco. Igreja Santa que vai morar nos céus. Eu tenho consciência de que nós estamos num congresso acerca do templo, e os irmãos estão comemorando uma data muito ímpar aqui esta noite. Eu tenho certeza que foram muitas lutas até os irmãos chegarem no dia chamado hoje para poder adorar a Deus aqui dentro. Eu digo sempre que se não tem lutas, também não tem uma história para contar. Então eu creio que esta igreja tem história, tem fatos, livramentos, propósitos, e com certeza qualquer um que empunhasse o microfone aqui esta noite teria não somente uma história como uma igreja em comunhão de irmãos, mas também uma história individual, o que cada um viveu para que hoje esta obra estivesse de pé. E não menos do que isso, é por isso que eu fiz questão de ler com vocês Atos capítulo 2, porque se esta igreja, bairro Amazonas, está de pé hoje, só está de pé porque um dia houve uma inauguração. E é por isso que eu preciso incluir os irmãos dentro de um pensamento, que embora nós estejamos dentro da igreja Assembleia de Deus, bairro Amazonas, por exemplo, eu que sou a Assembleia de Deus em Marechal Hermes, mesmo ministério Madureira, de um campo diferente, mas entendamos que quando falamos de igreja não linkamos, não ligamos, não atrelamos. Igreja somente é uma placa determinada. Eu digo sempre que quando a última trombeta tocar, Deus vai tirar a igreja de dentre de muitas placas, e de dentre as placas Deus vai tirar a igreja, juntar e levar para a glória. Se nós temos a ideia de que igreja não se resume à placa, então nós podemos entender que em Atos capítulo 2, verso 1, está acontecendo a inauguração da igreja, mas não a criação da igreja. Fato é que a criação já havia acontecido muito tempo antes, e eu digo que a criação da igreja havia acontecido desde Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e nem estou falando de Adão e Eva no jardim do Éden. A verdade é que quando Deus entra a viração do dia dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, através daquilo Deus já está traçando um plano para que vocês estivessem aqui hoje. Deus já está dizendo que Jesus viria à terra, que Jesus iria inaugurar a igreja, e que em Atos 2 seria o selo de Pentecostes do Espírito Santo, para que nós pudéssemos carregar esse avivamento até a data chamada hoje. É por isso que quando nós mergulhamos dentro desse pensamento, nós percebemos que a inauguração da igreja veio permeada de uma palavra que está dentro desse verso 1, e muitas vezes passa batido por nós, mas é profunda. Estavam todos eles reunidos. Irmãos, se vocês soubessem o poder desta palavra, se nós fôssemos ler essa palavra no original, dentro do texto, nós veríamos que esta palavra está trazendo o entendimento de não apenas estar ajuntados no mesmo lugar, mas reunidos no mesmo propósito. E isso é fato dentro desta palavra, porque eles não estão ajuntados naquele lugar porque deu vontade de estarem juntos. Só estão juntos porque Jesus havia liberado uma palavra: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, para obedecer uma ordenança de Cristo, é que eles estão reunidos nesse lugar. E aqui está a principal base de uma igreja sadia. Não é apenas um ajuntamento, mas é um ajuntamento debaixo de uma ordenança com propósito. É por isso que eu olho para vocês aqui esta noite, e eu entendo o propósito que o Espírito Santo tem com vocês. Vocês não saíram da casa de vocês e entraram aqui dentro da igreja porque não tem nada melhor para fazer. Irmãos, eu sei que tem gente que amanhã vai trabalhar cedo, vai estudar, tem horário para voltar para casa. Tem gente que poderia uma hora dessas estar numa pizzaria, estar numa lanchonete, restaurante, poderia estar num cinema, cuidando da família. Meu Deus,
Acredito que talvez tenha algum irmão que esteja doente aqui entre nós e fez um esforço sobrenatural para estar sentado aqui agora, ouvindo a palavra de Deus. E a pergunta que eu te faço é: para que você veio? Veio à toa ou veio com propósito? De Atos 2, verso 1. Eu não vim à toa, eu vim para me reunir debaixo de um propósito. E qual propósito? É a palavra de Cristo: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero mergulhar com vocês dentro desse pensamento agora. Todas as vezes que houve ajuntamento dentro da Bíblia com propósito, houve resposta da parte de Deus para quem estava na terra. É por isso que existe um ensinamento que Jesus ensina: aonde houverem 2 ou 3 reunidos, Igor Barros, Deus abençoe, aonde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Cristo, ali eu estarei presente entre vós. Essa ordenança de Cristo também foi com propósito. O que Jesus estava dizendo é: não estejam somente juntos em um lugar, mas estejam reunidos debaixo de um propósito, no meu nome, me buscando, o meu poder, a minha face, glorificando. Então eu ouvirei dos céus, diria Jesus, e estarei entre vós, na pessoa do Espírito Santo. É por isso que esse ensinamento está permeado de vários exemplos dentro da Bíblia. Por exemplo, você vai conhecer o exemplo de tanque de Betesda, aonde existe uma multidão que está reunida dentro do tanque. Mas eu preciso colocar algo diante dos irmãos que talvez, como eu digo lá na igreja, vai doer, mas vai curar. É que existe uma multidão no tanque de Betesda que realmente eles estão juntos, estão reunidos. Mas eu sei que tu é de EBD, é de escola dominical. Eles sabem que já existia um que estava passeando dentro do tanque, sim ou não? Porém, apesar de ele estar passeando, andando dentro do tanque, e ele tem nome, Jesus Grandão da Galileia, a multidão não se movia com a presença dele. A palavra é clara em dizer no Evangelho de João que Jesus já estava entre eles, mas não houve reação daquele povo em detrimento da presença de Jesus dentro daquele ambiente. Aí nós começamos a entender que não é apenas estar no ambiente, é entender quem é que está entrando dentro daquele ambiente. E qual era o propósito baterista? O propósito daquele povo, sei que tu conhece, não era buscar a face de Deus. Irmão, vai doer, mas vai curar. Está escrito aqui, vai reclamar com quem escreveu quando tu chegar na glória. Eles estavam reunidos ali, porque volta e meia descia um anjo dentro daquele tanque. E quando o anjo descia, movia as águas. E movendo as águas, quem entrava primeiro era curado, era sarado. Então o povo se reúne, vai doer, mas vai curar. Mas não se reúne por causa de Deus que está enviando o anjo. Se reúne por causa do anjo que Deus está enviando. Logo, só há um culto, só há um movimento dentro do tanque de Betesda se o anjo da cura descer, se o anjo da chave descer, se o anjo da porta aberta descer. E eu sei que vocês conhecem o culto, aqui eu sei que vocês são crentes. Por aí fora hoje em dia, que o culto só pega fogo se alguém gritar do altar. A porta vai abrir, a chave vai descer, o carro vai chegar, a casa vai mudar. Hoje a tua vitória chega. É engraçado que eu estou vendo um culto no tanque de Betesda que não precisou anjo descer com a vitória para Jesus estar presente. Não tinha porta aberta, mas ele já estava passeando entre aquele povo. E a pergunta que eu vos faço é: que vai ter culto que a porta não vai abrir, que a chave não vai descer, que anjo não vai operar, mas Jesus vai estar lá entre vós. E a pergunta que eu vos faço é: vai esperar Deus enviar anjo? Ou vai entender que quem está presente aqui esta noite no bairro Amazonas é maior que anjo, é maior que tanque, é maior que água, é maior que a cura, é maior que a porta, é maior que a chave, é maior que a vitória, é maior que a bênção? Eu estou diante de um povo que tem necessidade. Quem é que não precisa de milagre? Eu também preciso de milagre, só que eu não vou trancar meu culto em detrimento de ele fazer ou não milagre. É mais ou menos aquele hino que a gente canta: se ele fizer, estou aqui dando glória, e se não fizer, igreja, estou aqui dando glória do mesmo jeito. Estou sentindo ele falar na minha boca. Nós o adoramos pelo que ele é, não pelo que ele faz. É por isso que eu abro um parênteses aqui esta noite. Sei que dói, mas cura. Eu lembro de Deus chamando Moisés e dizendo: Moisés, avisa esse povo que a morte vai passar dentro do Egito, e quem não tiver sangue no umbral da porta, a morte vai entrar, vai destruir, vai matar, vai arrebentar com tudo. Mas Deus, que é que nós fazemos para livrar nossa casa da morte? Sabe o que Deus diz?
É simples, pega o sangue do cordeiro, passa no umbral da porta. Quem tiver sangue na porta, a morte não entra. Então é mais ou menos assim, varou aqui, deu glória a Deus. O sangue do cordeiro me protege da morte entrar para o lado de dentro. Aonde tem sangue, a morte não toca. Aonde tem sangue do cordeiro, diabo não entra, não derruba. Só que eu quero chamar a atenção da igreja para o que é que Deus mandou fazer com o cordeiro que estava dando sangue. Porque Deus olhou para aquele povo e disse assim: tá, o sangue vai livrar vocês. Ah, Deus, e o cordeiro, fazemos o quê? Jogamos na lata de lixo? Imagina Deus olhando e dizendo: não, vocês têm que pegar o cordeiro que deu sangue para te livrar da morte, cozinhar, assar no fogo, abrir a boca, sentar todo mundo na mesa e engolir o cordeiro inteiro pro lado de dentro. Não queira só o que o sangue faz do lado de fora. Se tu quer o que o sangue faz do lado de fora, engole e carrega o cordeiro do lado de dentro. Eu estou pregando desse jeito porque eu quero chegar num denominador comum dentro da palavra. E qual denominador comum, pastor? Que nem todo ajuntamento é uma igreja. Vou repetir: nem todo ajuntamento é uma igreja. Ah, mas tem muita gente lá fora, que eu sei que vocês são igreja. Ah, mas lá naquela placa tem muita gente. Tem muita gente porque está inchada, não crescida. Tem diferença entre inchaço e crescimento. Qual é a diferença entre inchaço e crescimento? Vou usar um exemplo dentro da Bíblia. Quando nós lemos Ezequiel capítulo de número 37, nós vemos que o profeta está sendo levado em visões para dentro de um vale de ossos secos, sim ou não, igreja? E lá naquele vale Deus dá uma ordem a ele, sim ou não? Deus manda ele abrir a boca e profetizar, glória a Deus, amém? Que coisa maravilhosa. Quando nós lemos esses versículos, pastores, nós pensamos: olha, que coisa linda, osso vai levantar, tudo vai acontecer. Só que eu preciso liberar aos irmãos que toda manifestação do que acontece dentro do vale só acontece em detrimento da profecia, da palavra. Então Deus não faz movimento e nem ajuntamento de ossos enquanto a palavra não é liberada. Primeiro, para ser igreja tem que ter palavra. Igreja que não tem palavra não é igreja. Se a palavra for pregada ou cantada, tem que ser palavra. Começa a observar certas placas aí fora, vê se tem palavra. Tem muito tambor, tem muita música, tem muita emoção, tem muito arrepio, tem muita lágrima. Pessoas que se jogam no chão, sobem as paredes. Meu Deus, eu me emocionei tanto. Emoção é uma coisa, poder de Deus é outra. Palavra, tem que ter palavra dentro de uma igreja para ser chamada igreja bíblica. Tem muitos ajuntamentos que não podem ser chamadas igrejas. Pela luz da palavra, qualquer ajuntamento, vou ir por Ezequiel 37. Qualquer coisa que é feita em nome do Senhor Deus, tem que ser pela palavra. Ezequiel abre a boca, profetiza, a palavra entra. Somente depois que a palavra é lançada, que um vento começa a entrar no vale. Ruach, espírito, entenda como quiser. E quando aquele vento entra, a igreja, o que estava separado começa a se juntar. E a palavra é clara em dar ordem ao que está acontecendo. Cada osso se juntou ao seu osso. Cheguei aonde Jesus mandou. E sobre eles cresceram tendões. E sobre os tendões cresceram carne. E sobre a carne cresceu a pele. Então primeiro Deus junta ossos, depois faz crescer tendões, depois faz crescer a carne, depois faz crescer a pele. Antes de chegar em nível de pele, de carne, tem que ter um ajuntamento de ossos. Isto aqui já é uma verdade implícita. Nenhum corpo poderia ficar de pé se ossos não tivessem conectado com outros ossos. Só que eu sei que tu está me olhando pregar para você aqui esta noite, e tu pode perceber que o meu corpo, eu sei que tem 2 braços, 2 pernas, eu tenho cabeça, pescoço. Só que você pode perceber que não tem osso parecido com outro osso. Esse osso pode ser parecido com esse, mas esse osso aqui não é parecido com esse osso aqui, que não é parecido com esse osso aqui, que não é parecido com o osso aqui, que não é parecido com esse osso aqui. Então esse osso tem que estar no lugar desse osso, esse osso tem que estar no lugar desse osso, esse osso tem que estar no lugar desse osso. Cada osso no seu lugar. Pastor, qual é o entendimento de ossos?
estamos olhando em Ezequiel 37, igreja no bairro Amazonas, de uma tipificação do que viria a ser Israel. E por que não colocar também para a Assembleia de Deus bairro Amazonas? Estamos olhando para uma tipificação de uma igreja. Primeira coisa, palavra lançada. Eu sei que vocês têm história, eu não conheço, mas eu sei que talvez no começo da história dessa igreja, os irmãos e as irmãs tiveram que sair entregando folheto aqui por esse bairro, tiveram que se reunir em oração, tiveram que evangelizar demais, sei que ainda evangelizam, pregar a palavra, e através da palavra, Deus começou a trazer ossos, 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 ossos. Só que Deus foi colocando cada osso no seu lugar. Teve osso que Deus colocou em cima, teve osso que Deus colocou embaixo, teve osso que Deus colocou na direita, teve osso que Deus colocou na esquerda, teve osso que Deus colocou para sustentar, teve osso que Deus colocou para pegar e alimentar aquilo que está sustentando. Cada osso tem uma finalidade dentro do corpo. Então, com carinho, sei que dói, mas cura. Não é o osso que decide aonde vai ficar. Isso já está programado no DNA do osso. Tu vai crescer e vai ser base, tu vai crescer e vai segurar, tu vai crescer e vai ser mandíbula para falar. Entenderam? Na direita, vou ficar olhando para a esquerda agora. Então, você entende que não é o osso que decide aonde quer trabalhar, mas é o dono do corpo que colocou o osso aonde ele está trabalhando. Não é o fêmur que decide ser fêmur. O dono do fêmur um dia olhou para o fêmur e disse: vai ser perna, rapaz, e não me importa o que você fale ou queira fazer dentro do corpo, eu te programei para você ser o que você é. Olha que tem dentro dos meus olhões que eu preciso entregar esta palavra, esse rolo de mistério. Estamos diante de uma obra aqui esta noite, obra que não começou em nós, começou em Atos 2. Irmãos, eu posso liberar uma palavra que talvez seja confronto. E eu sei que eu vou falar isto. Talvez esse vídeo se espalhe pela internet, mas é uma verdade implícita. Osso nunca vai ser corpo. Não, osso é osso. É por isso que quando o osso cresce, ele faz questão de botar tendão. E tendão é missão. O que é missão? É aquilo que move. Tendão é aquilo que está ligando o osso com o osso. Então esse osso está mexendo porque tem tendão mexendo ele aqui. Existe missão, propósito na igreja: ganhar almas, glorificar o nome de Deus e expor o verdadeiro evangelho. E depois disso acontece o que? Cresce carne. O que é carne, pastor? A carne é aquilo que protege os tendões, o que protege uma missão. Foi o que Jesus deu para os discípulos dentro da palavra. Deu autoridade a eles, soprando sobre eles. Deu autoridade e disse: expulsa demônio no meu nome. Você vai beber coisa venenosa e não vai morrer. Vai comer coisa que mata, mas não vai morrer. E sobre a autoridade, ele coloca outra coisa. Ele olha para os céus, e em Ezequiel 37 é pele. Ele olha para os céus e diz: Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como eu e tu também somos um. O um só é selado quando a pele entra, que é a glória. Então glória sobre autoridade, que está sobre uma missão, que está sobre ossos. Osso, 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 osso. Ferramenta, 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 ferramenta. Esse osso aqui só se torna membro, eu vou falar olhando de olho arregalado a vocês, quando o tendão está sobre ele, quando a carne está sobre ele, e quando a pele está sobre ele. Se osso estiver puro, é osso. Para osso ser um membro de um corpo, braço, perna, mão, tem que ter carne, tem que ter tendão, tem que ter pele. Em outras palavras, para um osso, discípulo, seja o que for, ser chamado membro de um corpo ou uma congregação, tem que ter missão, tem que ter autoridade e tem que ter a glória de Deus. Se não tiver uma dessas três, tu é osso, não membro. Agora, se você é membro, eu sei que dói, mas cura. Permita-me dizer que isto aqui é um membro, isso aqui é outro membro, isso aqui é um membro, isso aqui é um membro, isso aqui é um membro, mas isso aqui não é corpo. Isso aqui não é corpo, isso aqui não é corpo, isso aqui não é corpo, isso aqui é braço, isso aqui é perna, isso aqui é orelha, isso aqui é olho, isso aqui é boca. Sei que vai doer, mas vai curar, alguém vai pegar, quer ver? Você nunca viu isso na internet não é? Gente que bate no peito cheio de orgulho dizendo: a igreja sou eu. É a maior mentira do diabo. Eu não sou igreja. Não, pastor, é assim não, tu não é igreja.
Eu também não sou igreja, eu sou membro. Tu é membra, membro, mão, perna, orelha, braço, pé. Mas espera aí, pastor, sou igreja sim, porque está escrito: vós sois casa, vós sois templo. Nas palavras de um amigo meu, casa é uma coisa, templo é uma coisa, igreja é outra coisa, corpo é outra coisa. Espera aí então, me mostra na Bíblia que eu não sou igreja. Agora é para isso que eu vim correndo para cá. O Espírito que habita em vós, e estará em vós para sempre. Sabe quem falou isso? Jesus grandão da Galileia. O que Jesus estava dizendo é: o Espírito Santo nunca mais vai sair de vocês depois de Atos 2. Então peraí, se nunca sai, eu posso fechar a Bíblia e sair pecando lá fora. Nunca mais sai, não é verdade? Então eu posso adulterar, eu posso trair minha esposa, cheirar, fornicar, beber. Sempre terei o Espírito Santo, não é isto? Negativo. Se eu começar a pecar, o Espírito Santo não vai embora de mim. Já entendeu, né, profeta? Então peraí, a quem Jesus estava se referindo quando disse que o Espírito Santo habita para sempre em vós e estará em vós para sempre? Ele estava se referindo à igreja, porque igreja é uma coisa, membro é outra coisa. Então ele estava dizendo: Jonathan, se tu pecar, o Espírito Santo sai de você, mas nunca vai sair desse ajuntamento aqui, ó, porque permanecerá em vós para sempre. Eu vou usar as palavras de um pastor amigo meu, que todo mundo aqui vai entender, quer ver? Eu já vi, tem até gente morando perto de casa assim. Já vi gente sem mão, já vi gente sem pé, já vi gente sem orelha, já vi gente sem olho, já vi gente sem língua, já vi gente sem a perna inteira, mas estava viva. Já vi gente sem os dedos, mas estava viva. Tu já viu o dedo sem mão viver? Tu já viu o braço mexer sem corpo? Tu já viu a orelha ouvir sem corpo? Já viu o olho enxergar sem corpo? Então esse corpo aqui funciona sem mão, funciona sem pé, funciona sem o Jonathan, funciona sem você. Agora você e o Jonathan nunca vai funcionar sem esse corpo aqui, porque eu sozinho sou membro. Agora quando esse membro junta nesse membro, que junta nesse membro, que junta nesse membro, que junta nesse membro, que junta nesse membro, aí nós temos um corpo formado. É por isto que osso tem que juntar com osso primeiro. Espírito não entra enquanto o osso está separado, porque osso é osso, membro é membro e corpo é corpo. Em Ezequiel 37, quando houve um ajuntamento de ossos, houve crescimento de carne, e aqueles corpos em exército ficaram de pé. Deus olhou para o profeta e disse: rapaz, agora tu abre a tua boca e profetiza de novo. E diz: ó vento do Espírito, vem dos quatro cantos, entra dentro desse vale, habita dentro desse corpo. Então peraí, tem corpo, mas ainda não tinha espírito. Mas quando ele abriu a boca para profetizar, o Espírito entrou neles, e aqui tem dois espíritos. O primeiro espírito, com E minúsculo, é fôlego da vida. O segundo espírito que é profetizado é o Espírito Santo da verdade, o de Deus, o que está entre nós. Vem Jesus pregando, 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 pregando. Aí ele cata um osso no meio do mar, cata outro osso numa venda de cobrar impostos. Já entendeu? Lá na esquerda. Cata outro osso no meio do caminho, cata outro osso e vem dizendo: siga-me osso, siga-me osso, siga-me osso. Vem ser pescador de homens, osso. Vem parar de cobrar imposto, osso, e me segue. Vem zelote, vem, vem, vem. Ajunta os ossos. Depois ele olha para os ossos e diz: agora eu vou dar tendão, missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Já tem tendão. Agora está faltando a carne, que é autoridade. Reuniu eles e diz assim: recebam sobre vós autoridade sobre espíritos imundos. No meu nome expulsarão demônios, no meu nome curarão, no meu nome levantarão quem está caído, no meu nome dirão, profetizarão. E agora, Jesus, tem mais o que? Agora eu vou dar glória, que é a pele. E como eu disse antes, repita agora: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como eu e tu também somos um. Já tem corpo, porque já tem osso, que está ligado em outros ossos. Já tem tendão, já tem carne, já tem pele. Mas segundo Ezequiel 37,
Estava faltando alguém profetizar o que é lá dentro? Espírito. Aí vem Jesus. Você já tão prontinho, tão cheiroso, bonito, uma igreja muito boa. Só está faltando o Espírito entrar para colocar você de pé. Jesus, como é que a gente vai fazer isso? Não, fica tranquilo, porque quem vai fazer isso não são vocês, sou eu. Só fique em Jerusalém, até que do alto, ligou tudo agora, sejais revestidos de poder. Jesus vai para a cruz, Jesus desce da cruz, Jesus se reúne com eles, dá esta palavra, é assunto aos céus. Sabe o que Jesus falou, meu irmão? Rogarei ao Pai, para que vos envie outro Consolador. Pensa que quem estava na terra ficou de braço cruzado à toa? Está na palavra, leia Atos 1, final de João, e Atos 2, que eles começaram a buscarem mesmo propósito. Então são dois ambientes. Tem um na terra, aonde a igreja recém-inaugurada, ou vai ser inaugurada em Atos 2, está rogando, dizendo: o meu Senhor Jesus disse para eu ficar em Jerusalém, porque nós seríamos revestidos do Espírito de poder. Já temos a glória, já temos a autoridade, já temos a missão. Manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder. Igreja sem poder não é igreja. Tem que ter poder, tem que ter poder, tem que ter poder, tem que ter poder. Só que lembra que Jesus falou: rogarei ao Pai. Só tenta imaginar Jesus chegando lá na glória, quando é assunto aos céus, chegando diante de Deus, assentando à direita do Pai. E rogar ao Pai aqui não é pedir. Rogar ao Pai aqui é como alguém que se achega na presença de um grande Senhor, inclina a sua cabeça no seu ombro e diz: Senhor, se eu posso te fazer um pedido, atende ele. Qual pedido você quer, meu filho? Ah, eu fiz uma promessa na terra. Eu não prometi ouro, não prometi prata, não prometi chave, não prometi pedra preciosa. Só que tem uma igreja para ser inaugurada lá, e eu fiz uma promessa para essa igreja. Meu filho, se você não prometeu ouro, prata, chave, dinheiro, como é que esse povo está reunido clamando? Não, é porque eles não estão reunidos para receber ouro, eles não estão reunidos para receber prata, eles não estão reunidos para receber pedra preciosa. Eles estão reunidos para quê? Eu prometi o teu Espírito. Ouço que agora é corpo sem espírito, não pode fazer nada. Aí imagina Jesus clamando ao Pai: envia o Espírito, envia o Espírito, envia o Espírito. Aí o Pai olha para a terra, da terra tem gente clamando: envia o Espírito, envia o Espírito. No céu tem gente clamando: envia o Espírito. Na terra tem gente clamando: envia o Espírito. Só imagina Deus olhando para o Espírito e dizendo: Espírito, lá no Antigo Testamento você descia e voltava. Com Jesus você desceu, ficou sobre ele e voltou com ele aqui para a glória. Só que agora, Espírito, eu vou te enviar. Você não vai voltar sozinho aqui para dentro da glória de novo. Pode descer, porque tem gente te rogando lá na terra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo propósito e no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, que invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Só sai vazio daqui esta noite quem quiser sair vazio. Eu não te pedi isto até agora, mas eu vou te pedir. Posso? Pastor, o que tu vai pedir? Para tu pegar na mão de quem está do teu lado. Pastor, não gosto disso. Permita-me explicar o porquê que eu estou te pedindo isso. Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu impus a minha mão em ti, te toquei, tu recebeu. Então eu não estou pedindo para tu pegar na mão de quem está do seu lado, porque é jargão de pregador. É porque o Espírito Santo não vai descer mais. Ele só volta para o céu acompanhado da igreja. Se não foi ainda porque a igreja está aqui, então o Espírito já está na terra. Se já está na terra, não precisa descer. Já desceu em Atos 2. Se já está aqui dentro, aonde ele está? Está na parede do templo, cujo qual estamos congregando, e esta noite estamos comemorando. Será que o Espírito Santo está morando aqui na minha toalhinha? Será que o Espírito Santo está habitando no meu paletó, na minha gravata, na minha saia? Ou será que o Espírito Santo agora habita dentro de cada um de nós enquanto membros de igreja?
Se dentro de cada um de nós eu sei como eu posso ser renovado de poder do Espírito Santo agora, é só pegar na mão de quem tem o Espírito Santo aí do seu lado. Segurou na mão de quem está do seu lado. Eu levei esse tempo todo para lançar essa profecia sobre vós. Eu não sei quem entrou fraco, cabisbaixo, quem entrou querendo parar, mas hoje o Espírito Santo renova a tua força. O fraco vai sair forte. Quem entrou querendo parar vai sair caminhando mais uma milha. Quem entrou fraco vai sair valente, corajosa. Tu és soldada do reino do alto. Então eu convido esta igreja, nos momentos finais desta mensagem, a abrir a boca e encher esta casa de glória em adoração. Porque não é Deus tocar para eu adorar, é eu adorar para Deus tocar. Então vou deixar o Espírito Santo se mover entre vós agora, ó. Autoridade para expulsar demônios, autoridade, poder e glória para curar enfermidades. Se você crer, vai ter doença sendo curada aqui agora. Vai ter caixão quebrando, vai ter laço de morte sendo quebrado, vai ter sepultura fechando. Olha o livramento chegando na casa de crente. Ainda somos representatividade do céu na terra. Se tem poder, autoridade e glória, diabo tem que bater em retirada. É que eu estou sentindo um varão de mistério aqui. Entre de refaia. Eu vou terminar de pregar agora, prometo. O que te repatarauá. Eu termino este sermão a voz, dizendo que as situações que estão contra o bairro Amazonas só ficam de pé se vocês quiserem que fique de pé. Não lembra que tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu? Igreja. Então tudo aquilo que a gente desliga também é desligado. E como é que a gente desliga? A Bíblia fechada. Estou voltando para o meu lugar agora. Vocês não sabem que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que foi fundamentada na pedra que é Cristo? Você nunca entendeu? Eu vou falar isso e a gente ora. Está vendo aquela porta ali, aquela porta lá, aquela porta lá, aquela porta lá? Você está vendo a porta vir me atacar aqui em cima do altar? Sim ou não? Porta não ataca. Então como é que Jesus está falando? As portas do inferno não hão de prevalecer. Porque quando você lê no primeiro momento, parece que a porta está vindo te atacar. Só que não é isso. O que ele está falando é exatamente o contrário. O inferno tem medo de vocês. Vou falar a segunda vez. Os demônios têm medo de vocês. Eles não estão tentando atacar, eles estão se defendendo. A porta é instrumento de defesa. Mas quando essa igreja, a Assembleia de Deus em bairro Amazonas, empunhar o escudo da verdade, a lança da justiça, blindados na palavra de Deus, cheio de poder e autoridade, quero ver a porta do inferno que vai resistir diante desta igreja. Não é o inferno que vem, é vocês que vão até o inferno, plantar o pé na porta do inferno e saquear da mão do diabo as almas que estão agarradas. Então, se tem alguém comigo conectado nesta palavra, eu lhe convido, fica de pé em nome de Jesus esta noite, igreja. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Não é o inferno que vem, é a igreja que vai. Corpo de Cristo. Não é o inferno que vem, é a igreja que vai. Não, nós não nos ajuntamos à toa aqui esta noite. Nós nos ajuntamos para guerrear. E como dizia meu vovô que já dorme na glória, crente não guerreia com revólver nem faca. Crente guerreia é com glória a Deus e aleluia. Eu quero fazer um convite. E um convite muito direto e reto. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu pode sair. Talvez você esteja afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Ou talvez você já seja crente, mas esteja desanimado na presença. Talvez você entrou dentro da igreja dizendo: eu tenho carteirinha de membresia, eu tenho a roupa de crente. Só que no grande dia não vai dar para eu chegar diante de Deus e dizer assim: olha a minha gravata que bonita, deixa eu entrar. Não vai dar para chegar diante de Jesus dizendo: olha o meu terno que brilha, deixa eu entrar. Olha a minha carteirinha de membro, tenho 50 anos de membresia, deixa eu entrar. Quem sabe tu seja uma dracma perdida dentro da casa. Está na casa, mas está perdida.
Só que chegou hoje o dia de se conectar com o corpo de novo, osso. Chegou o dia de ver carne crescer de novo, tendão crescer de novo. Eu quero conhecer se há uma primeira vida a Cristo entre nós, que queira aceitar Jesus como Salvador, ou reconciliar-se com Jesus esta noite. Pastor, já sou crente, eu também estou falando contigo. Quem sabe você está nas tuas últimas forças, mas hoje Jesus quer renovar as tuas forças aqui dentro desta casa. Pastor, tem muita gente olhando, eu não vou não, porque eu vou ficar com vergonha. Só tenta imaginar se Jesus sentisse vergonha de você na cruz do Calvário. Tenta, tu nem estava aqui. Então não precisa ter vergonha de Jesus agora, porque quem sabe da tua guerra é você. Estende as mãos e vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Igreja Santa. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, Deus, nós entregamos estas vidas nas tuas mãos, sabendo que tu és fiel, Senhor, para sustentar no meio das guerras e das batalhas. Escreva o nome deles no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Senhor, eu coloco eles e a família deles nas tuas mãos, com a certeza da vitória. E Senhor, eu lhe peço, perdoa os pecados, joga no mar do esquecimento. O que passou, passou, ficou para trás. Eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora, eles estariam no céu conosco, te adorando por toda a eternidade. Eu te louvo, te engrandeço e te agradeço, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a minha muito riquíssima oportunidade, em nome de Jesus.